Aleluia. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos ficar de pé. Você é bem-vindo à casa do Pai. Vamos estar orando ao Senhor. Noite de culto de ensino, estudo da palavra do Senhor, onde nós aprendemos mais da palavra do nosso Deus. Se você puder, cumprimente o irmão, acene para ele. Seja bem-vindo à casa do Pai. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família. Obrigado por tudo, meu Deus. Fala conosco nesta noite. Cada um dos teus filhos que já se encontram neste lugar, aqueles que estão a caminho. E esta palavra certamente chegará, alcançará muitas vidas. Eu creio, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Aleluia. Porque o teu amor não falha, Pai. Palmas. Louvemos. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite de alegria, vem pela manhã. se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, ele não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Senhor, tem nos guardado em todo o tempo de nossa vida. Ainda que venha o temporal, ainda que venha o dia mau, eleve os seus olhos para os montes, de onde te vem o teu socorro. O teu socorro, ele vem do alto céu, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Apenas confie no Senhor que tem te guardado, está contigo. Aleluia. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Confie nele. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz. Ele te faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até se alegrar. Estou olhando para os montes, o socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Descanso nele. Estou olhando para os montes, meu socorro, aleluia. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Declare de todo o seu coração: meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso Deus da minha
minha salvação. Quem Ele é? Meu lugar, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. O seu brado de vitória. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Declare isso. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Temos motivo de sobra para adorarmos e louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glorifique o nome dEle nesta noite. Oh Deus, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Seja engrandecido, oh Pai. Se você puder, feche os seus olhos, adore junto conosco, se entregue ao Senhor nesta noite. Você também que está aí na sua casa, onde você estiver, louve conosco. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, e se eu pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Ele te guarda, me guarda. Em teus braços é meu
novo em tuas mãos. Recai tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo. E senta pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é Meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és grande, Pai. Apenas glorifique ao Senhor. Ele é bom em todo tempo. Ele tem te guardado em todo tempo, em todos os momentos. Aleluia. Seja glorificado, Pai. Se você soubesse louvor, adore comigo. Jó, como pode ainda adorar, mesmo sem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, mesmo sem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas materiais eu adoro, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor, a Ele a glória, a Ele a glória. Diga isso, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a toda a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja Nome do Senhor. a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Graças a Deus, bendito seja o nome do nosso Deus. Eu cumprimento a todos com uma boa noite e a paz do Senhor. Deus está presente nesse lugar, Deus já tem falado conosco nessa noite. Uma boa noite também para os irmãos que estão nos assistindo de seus lares. Que Deus também continue abençoando a vida e a família dos irmãos, em nome de Jesus. E nós vamos estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Eu peço aos irmãos que possam abrir suas Bíblias em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler os versos 14 e 15. Antes, porém, eu vou estar orando ao Senhor, e eu peço aos irmãos que possam estar curvando as suas cabeças e me ajudando a chegar diante de Deus em oração nessa noite. Querido Deus e Pai que está nos céus e também está aqui presente em nosso meio, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, uma vez mais. Bendizemos ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós aqui. Deus, nessa noite eu peço que receba os nossos louvores, que receba a nossa adoração, Senhor, receba os nossos cânticos, ó Deus, a Ti, entoados, ó Deus, em forma de adoração ao Teu nome. Deus, como cantamos aqui, sabemos que quando passamos, ó Deus, pelo vale, sabemos que nós encontramos conforto em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco para nos guardar, Senhor, mesmo em pleno vale, Senhor, em plena dificuldade, a Sua presença é o que nos guarda e que nos sustenta, Senhor, nós Te glorificamos por isso. Deus, nessa noite fale ao Teu povo mais uma vez, fale ao coração da Tua igreja mais uma vez, nós oramos assim, Te agradecemos, em nome de Jesus. E como eu disse aqui em oração a Deus, no penúltimo louvor em que nós louvamos, o cântico diz: e se eu passar pelo vale, achareis conforto em teu amor. Eu só trocaria uma pequena palavra, e quando eu passar, porque de fato todos nós passaremos em algum momento por vales.
Mas e quando eu passar por vales, o nosso conforto, a nossa segurança, o nosso livramento está no amor do nosso Deus. Então, quando nós passarmos pelo vale, Deus está conosco. Ele não vai nos impedir de passar no vale, mas Ele é um Deus que passa junto conosco no vale também. E nos ajuda a sair do vale. Então é uma verdade bem clara, né? Quando passarmos pelo vale, Deus ali está presente para nos sustentar, para nos guardar em teu amor e nos dar vitória. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós estamos falando, nesse mês que está se findando, está próximo do fim, estamos falando sobre embaixador. E falamos aqui sobre embaixador de Cristo, embaixador do reino, embaixador de... Enfim, falamos até o que significa a palavra embaixador, né, em algumas vezes. E eu lembro que da última vez que eu estive falando, eu falei sobre embaixador ser um representante de uma pátria, de uma nação. E ele tem uma moradia, uma estadia em uma outra nação, representando a sua nação. Isso que eu estava falando. E ele é uma autoridade na nação que ele está. Ele é uma autoridade da sua nação, estando instalado em uma outra nação. Eu até falei sobre, fiz referência entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, ele é uma autoridade lá nos Estados Unidos. E ele representa a sua nação. Foi isso que eu tinha falado. E disse também que nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Eu comentei alguma coisa nessa linha, sobre essa linha. Representantes de Deus, servos e servas de Deus, que estamos aqui para representar os céus, a nação a qual nós pertencemos. E até disse que nós estávamos aqui de passagem, mas a nossa pátria verdadeira seria lá, junto com Deus, no reino celestial. Nessa noite, em poucas palavras, eu gostaria de falar sobre o reino de Deus, cujo é a pátria que nós representamos. Né? Nós somos representantes dos céus, nós somos representantes de Deus, e a pátria que nós representamos, eu poderia dizer que nós somos representantes do reino de Deus aqui nessa terra. O texto diz assim, Mateus capítulo 1, verso 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, João o Batista foi preso, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está às portas. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse texto está no capítulo 1 de Marcos, e é a primeira mensagem que o Senhor Jesus começou a pregar. Ele veio, cresceu, se formou, e quando começou o seu ministério oficialmente na terra, a primeira pregação de Jesus Cristo foi sobre o reino de Deus. E note que ele diz, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, está aqui junto de nós. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, sendo a primeira mensagem que Jesus Cristo, que é o nosso mestre maior, que é o nosso Senhor, que é a nossa maior referência, que Ele é o alfa, Ele é o
ômega, Ele é o princípio, Ele é fim, Ele é tudo. Jesus Cristo para nós, Ele é tudo. E como nós somos seus discípulos, seus seguidores, somos pequenos Cristo, nós devemos nos atentar para a mensagem que Ele veio pregar. Em Mateus 4 é a mesma coisa. Mateus 4, se eu não me engano, verso 17, ele fala a mesma coisa. São as mesmas palavras, só que ditas por Mateus. Logo depois da prisão de João Batista, Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Faz referência, o tempo está cumprido, faz referência a uma profecia do profeta messiânico, conhecido como profeta messiânico Isaías. Lá em Isaías 40, faz referência a essa profecia do profeta Isaías. Que aquele tempo que o profeta havia falado, estava se cumprindo ali no Cristo. Então o tempo está cumprido e ele começou a pregar o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E no fim do seu ministério, quando Jesus estava prestes a morrer e a voltar para os céus, ele também falou sobre o reino de Deus. Então, do início ao final, a mensagem de Cristo foi reino de Deus. E nós, como seus seguidores, falamos, ouvimos, aprendemos muito pouco sobre o reino de Deus. Ou melhor, nós deveríamos aprender mais e poderíamos até falar mais, poderíamos buscar a compreender melhor o que seria reino de Deus, porque essa é a mensagem central do nosso Senhor. Ele começou seu ministério falando do reino e o terminou fazendo isso. Se esta era a principal mensagem de Jesus, penso que deve ser também a nossa. Em comparação com a importância dada ao reino por Jesus, em geral, temos falado pouco, estudado pouco e entendido pouco sobre o reino de Deus, né? Em uma de suas parábolas, Jesus comparou o reino de Deus a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achar. Esse homem da parábola, ele estava tão feliz em ter encontrado o tal tesouro, que ele vai, vende tudo que ele tem. Ele sabia que o tesouro estava naquelas terras, então ele vendeu todas as suas posses para comprar aquela propriedade, porque ele sabia que o tesouro estava ali. E nessa questão, o tesouro ali seria o reino de Deus, né? Nessa parábola. Então ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra, porque ele sabia que ali estava um tesouro muito precioso. O homem vende tudo o que tem para comprar aquele campo e poder desfrutar do tesouro. Essa parábola está em Mateus 13, 44. O reino tem muito valor. Precisamos guardá-lo como um tesouro mais precioso da nossa vida. Então, assim, aquele homem, ele ouviu falar, ele descobriu que naquela terra tinha um tesouro muito precioso. Então ele foi e vendeu tudo que ele tinha, e foi lá e comprou aquela terra, e ficou muito feliz. E começou a desfrutar daquele tesouro. Trazendo para a realidade, esse tesouro é o reino de Deus que Jesus veio pregar para nós, que ele veio ensinar. Então, assim, nós deveríamos trazer o reino de Deus como um tesouro muito valioso dentro do nosso coração. Em Mateus 6, verso 33, Jesus chega a falar assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas essas coisas que ele havia falado antes, a partir do verso 25, comer, beber, vestir, morar, porque todas essas coisas o vosso Pai, ele já sabe que vocês precisam. Ele vai cuidar de todas elas. Porém, busque em primeiro lugar o reino de Deus
penso que nós devemos dar mais ênfase a este tema na nossa vida, no nosso cotidiano. E diz assim: por ser tão importante para nós, por ser de tão grande valor, que Jesus chega a dizer que nós devemos colocá-lo em primeiro lugar, antes de toda e qualquer coisa, nós vamos conversar até umas 8h20 sobre o reino de Deus, sobre o que é o reino de Deus para nós. Então, assim, este reino é revelado na pessoa de Jesus Cristo e deve ser manifestado na vida de cada cidadão, na vida devocional, na comunhão, no trabalho, na universidade e em todos os lugares. A própria igreja, o próprio lugar onde nós nos reunimos, existe por causa deste reino. Nós estamos reunidos aqui, estamos tratando desse assunto nesse lugar, porque esse lugar existe para trabalhar para o reino, para o rei deste reino. Esta é a nossa finalidade. Então, quando falou sobre edificar, o próprio Jesus, quando ele disse sobre edificar a sua igreja, Jesus disse que daria a ela as chaves do reino. A igreja é uma comunidade do reino dos céus, do reino de Deus. Então nós nos reunimos aqui para adorar, para buscar a Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus. Na verdade, nós estamos reunidos aqui em prol de nos prepararmos para vivermos o reino de Deus lá do lado de fora. Então é através da comunidade de Jesus que os cidadãos da mesma precisam enxergar o reinado de Deus. Eles precisam saber e, sobretudo, ver que os que entregaram sua vida ao rei vivem de maneira diferente e servem a um rei diferente do que está estabelecido. Então, as pessoas, quando nós viemos aqui e nos preparamos para viver do lado de fora, as pessoas precisam ver em nós, precisam saber e ver em nós a diferença e perceber algo em nós de diferente. E aí eles saberão que nós estamos aqui de passagem, mas nós vivemos num reino que não é daqui ainda, mas no reino que tem um rei que habita nos céus. Então nós vimos quanto o reino é importante, a importância de entendermos sobre o reino de Deus. Como eu disse, o reino foi a principal mensagem de Jesus. Mas o que é o reino de Deus? O que significa, quando Jesus disse o reino de Deus está próximo? O que significa a aproximação do reino de Deus? É isso que veremos. Todo crente em Jesus precisa viver o reino. Então nós vamos ver aqui rapidamente 3 questões sobre o reino de Deus. Em Mateus 1, 14 e 15 é o texto que nós lemos, que Jesus diz assim: depois que João veio, João foi entregue à prisão, foi Jesus para a Galileia, foi lá, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, a profecia de Isaías está cumprida e o reino de Deus está próximo, está aqui. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então é isso mesmo. Primeira questão que nós precisamos entender sobre o reino nessa noite é o conceito de reino de Deus. É o conceito básico. Quando nós ouvimos falar sobre reino de Deus, o que vem na nossa mente, né? Qual é o conceito dessa palavra? Por incrível que pareça, mesmo sendo tão importante, muitos ainda não entendem o que significa o reino de Deus. Observe. O reino chegou perto. Deixa eu virar aqui rapidamente.
Quando nós vemos na Bíblia, ouvindo falar sobre reino, vem a ideia na nossa mente de governo. Vem a ideia de governo. Então, por isso, de maneira bem simples, o reino de Deus é o governo ou o reinado de Deus. Para nós é um pouco estranho, um pouco diferente, porque nós vivemos numa república. Nós vivemos, temos um presidente, temos Senado, temos Câmara de Deputados, enfim, temos um Congresso todo. E a palavra do presidente, ela não tem muito peso. Ela pode ter até algum peso, mas logo em seguida o Congresso pode derrubar um decreto do presidente com muita facilidade, né? Então nós não temos muito a noção do que é uma monarquia, do que é ter um lugar onde uma palavra basta, onde uma assinatura ou um decreto basta. Em países onde tem rei ou imperador, é ele quem governa. Tem auxiliares, tem ajudantes, tem pessoas que o auxiliam no governo, mas a palavra final é a do rei. Aqui no nosso país, nós não estamos acostumados com isso. O presidente faz um decreto pela manhã, à tarde já caiu. Né? É assim que nós estamos acostumados a ver. Agora, numa monarquia onde o rei lidera, o decreto dele basta. Então nós estamos falando aqui de reino de Deus, do reino dos céus. Imagine um decreto de Deus, uma palavra de Deus, um plano de Deus, um propósito de Deus. Quem pode fazer cair? Quem pode fazer vir ao chão? Jamais, ninguém. Desde o princípio, o plano de Deus, ele vem se cumprindo dia a dia, ano a ano, até aqui. E não será diferente daqui para frente. O plano e o propósito de Deus nunca muda, jamais mudará. A sua palavra, nós sabemos que na Bíblia ela não volta atrás, ela não muda. Quem pode derrubar um decreto do nosso Deus? Quem pode frustrar um plano de Deus? Ninguém, jamais. Todos os seus planos e todos os seus projetos, eles se cumprirão um a um. Pode ter certeza. Eu até pego um gancho nessa palavra, porque nós servimos a esse Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E Deus tem planos e projetos e propósitos para nós, para a nossa vida. E mesmo que a gente passe por vales e por desertos, como nós cantamos naquela canção, Deus está conosco. E Ele vai nos sustentar. E Ele vai passar conosco e vai nos tirar em algum momento desse vale. Então, assim, independente do momento em que nós estamos vivendo, independente das tribulações que nós estamos enfrentando, uma coisa, pode ter certeza que tem pessoas passando por coisas piores do que você. Não existe dúvida, tem pessoas passando por coisas piores do que você. Isso é um ponto. Nós passaremos por aflições. O Senhor Jesus mesmo nos alertou quanto a isso. Então, o que conforta os nossos corações, o que eu quero trazer de conforto para o coração dos irmãos nessa noite é que Deus tem os seus planos e os seus propósitos, todos eles estão muito bem definidos. Então, seja qual for a dificuldade que você estiver passando, o plano de Deus, o propósito de Deus não muda. Vai se cumprir. Isso é fato. Porque num reino vale a palavra do rei. Enquanto estamos falando de reino de Deus, vale a palavra e a vontade de Deus.
Então, o reino de Deus, quando falamos em reino de Deus, lembramos de governo. E lembramos que é um governo ou um reinado feito pelo próprio Deus. Então, ele não pode ser localizado no mapa. Ele, no momento, não tem lugar definido. É aqui, ali, não existe lugar definido para isso. O reino de Deus se manifesta como se manifestou através de Cristo. Quando ele se manifestou ali se manifestou o reino de Deus. E hoje nós, cristãos, servos e servas de Deus, o reino de Deus se manifesta na atualidade através de mim e através de você. As suas atitudes manifestam o reino de Deus aqui nessa terra, neste tempo. Então, onde é o reino de Deus? É onde você está, é onde eu estou, é onde eu planto, onde eu piso a planta dos meus pés. Ali está o reino de Deus. Deus reina através das nossas vidas. Deus reina através de nós. Então a primeira questão que eu queria dizer sobre o reino de Deus definição. O reino de Deus é o governo de Deus. É onde Deus governa. O reino de Deus está onde? Está na minha vida e na sua vida, onde ele se manifesta e deve ser assim. Para a glória do nome do nosso Deus. Então Jesus, ele veio para colocar ordem no mundo que virou caos. No princípio, Deus criou os céus e a terra e estava tudo perfeito. E nós vemos que em Gênesis, no capítulo 1, fala que depois virou trevas sobre a face do abismo e tudo mais, e o mundo virou caos total. Com o pecado, o mundo entrou em completa desarmonia. E nós vimos que, hoje nós falamos assim, a violência está muito grande. Porque hoje pai mata filho, filho mata pai, irmão mata... Enfim, está muito grande. Mas isso não é novo. Porque sabemos que o primeiro homicídio foi lá. Desde Gênesis, no seu início. Onde um irmão matou o irmão. Então, com a entrada do pecado no mundo, o mundo entrou em desordem, em caos total, a partir de então. E Jesus veio para organizar esse caos. Jesus veio para trazer de volta a harmonia na face dessa terra. E nós estamos juntos com Ele, incumbidos de cumprir essa missão, de anunciar o reino de Deus às pessoas e trazer as pessoas de volta à harmonia, à amizade com Deus. Então, para eu dar uma resumida aqui, o reino de Deus é o governo de Deus, é o reinado de Deus. E Jesus, ele veio para trazer de volta a organização nesse mundo. Veio trazer, estabelecer o reinado de Deus nessa terra. E isso também, ele conta com a gente para essa missão. Um segundo ponto, ainda, eu vou resumir bastante, mais 2 minutinhos ou 3 minutinhos eu estou terminando. Um segundo ponto nós precisamos perceber a seriedade da vida como cidadão do reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Do jeito que eu estou falando aqui, talvez muitas pessoas estejam olhando e parece uma utopia, parece um sonho, ou parece um conto, mas não é. É a realidade da Bíblia Sagrada. É o que Marcos está dizendo para nós. É o que Marcos deixou escrito. É o que o próprio Jesus disse. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está aqui, está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, por mais que pareça utopia ou sonho, ou não pareça realidade, é uma realidade. O reino de Deus está aqui entre nós. Nós devemos enxergar o reino de Deus como uma realidade. Além do que nós vivemos aqui no nosso país, além do que vemos lá fora, nos outros países, a forma que governam, a forma que acontece, independente
Isso, nós devemos enxergar o reino de Deus como uma realidade. Nós devemos entender que, apesar do caos que existe na sociedade, Deus está no trono e Ele governa. E ninguém pode tirá-lo do trono, ninguém pode tirar o poder de suas mãos, ninguém pode mudar os seus planos. É uma realidade. E nós que somos cidadãos e representantes desse reino aqui na terra, devemos entender isso como uma realidade. Devemos entender o reino de Deus com seriedade, como verdade, como a nossa vida. É a nossa vida. E para fechar, o reino de Deus está próximo, como disse Jesus. Mas aí ele ainda não se manifestou completamente, plenamente. Como cidadãos do reino de Deus que somos, e devemos enxergar isso como realidade, devemos compreender isso como a nossa própria vida, nós devemos também ansiar, desejar a manifestação completa do reino de Deus, porque essa também é uma promessa de Jesus para nós. Então, por mais que a gente se depare com situações impossíveis de serem resolvidas nessa terra, em primeiro lugar, saiba que Deus está contigo, Deus é contigo. Em segundo lugar, vai chegar um dia onde esse reino de Deus vai se manifestar plenamente, completamente. E diz as Escrituras Sagradas que lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais fome, lá não haverá mais dor, nós não morreremos mais por doenças e por motivo algum, porque esse reino que nós estamos vivendo hoje, ele já começou, mas vai chegar o dia que ele vai se manifestar completamente, inteiramente, plenamente, e não haverá mais injustiça, não haverá mais choro, mais lamento, mas haverá alegria, haverá a presença de Deus plena. E como o tempo já foi, só queria fazer uma recapitulação rápida. Nós somos embaixadores do reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus, é a forma como Deus governa. E nós precisamos enxergar esse reino como uma realidade. Nós vivemos, é a nossa vida. E nós precisamos ansiar, desejar, com esperança no nosso coração, a manifestação completa deste reino, onde Jesus governará para sempre e limpará dos nossos olhos toda lágrima, e nós vamos de fato ver a justiça se cumprir e o nome do nosso Deus ser glorificado. Todos os reis desse mundo tirarão as suas coroas e depositarão aos pés de Jesus Cristo, o único verdadeiro Rei e Senhor. Eu agradeço a atenção dos irmãos, agradeço a oportunidade e peço que Deus continue falando ao coração da igreja, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
te chegar. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, Glória a Deus. minha canção e o meu louvor. Graças a Deus. Vamos dar o melhor aplauso para o Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus pela palavra de Deus desta noite. Glorificamos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que aqui vieram à casa do Senhor, que Deus concedeu a oportunidade de estar aqui. Na verdade, Deus concedeu essa oportunidade. Então agradecemos a Deus pela vida de vocês que estão aqui, né? Nossos irmãos levitas da casa do Senhor estão aí adorando a Jesus. Você que está em casa aí também cultuando ao Senhor, comentando, curtindo, compartilhando. Deus abençoe a sua vida também, meu amado. Muito obrigado em nome de Jesus, tá? Nós vamos nesse momento, amados, estar adorando a Deus com as ofertas voluntárias, com a entrega dos dízimos, né? Então os irmãos estarão preparando um cântico, uma adoração. Mas eu queria convidar a missionária Débora, que está aqui conosco. Vem cá, Débora, por gentileza, aqui na frente. A missionária Débora estará amanhã bem cedinho, né? Estará indo para Maranhão, estará indo a trabalho para Maranhão, e nós estaremos orando pela irmã, pedindo a Deus que esteja à frente dela, abençoando, estará ajudando a obra missionária lá. Pastor Eunice, nossa amada pastor Eunice está lá, pastor Roberto está em Boiada, temos lá nossos irmãos, e todos os anos, né, Deus tem nos abençoado, a gente vai lá e participa com os irmãos lá dessa grande festa, aniversário da igreja, conferência. Mas esse ano, pelos motivos que os irmãos já sabem, né, nós não podemos ir, mas a missionária estará indo. Ela ajuda muito a pastora, muito a nossa igreja lá, e o trabalho vai ser feito. Eu quero convidar a igreja a se pôr de pé nesse momento, para que a gente possa abençoar a ida da nossa querida missionária Débora àquele lugar, e que o Senhor possa, como sempre faz, irmãos, ser com a nossa igreja lá, ser com a irmã, né? Para quem não sabe, lá em Pedreiras do Maranhão é a congregação, é uma frente missionária da nossa igreja que está lá. Tem também o trabalho de Boiada. Então assim, Deus tem abençoado, e por esses dias tem esse trabalho lá muito sério para ser feito. Então vamos estar orando ao Senhor. Levante uma das mãos em nome de Jesus. Senhor, ainda estamos na tua santa e gloriosa presença. Nós te agradecemos, meu Deus, pelos louvores entoados, tua palavra ministrada, por tudo realizado até esse exato momento. Mas agora, Deus, separamos este tempo para estar intercedendo, Senhor, pela missionária Débora, que estará, ó Deus, amanhã, Senhor, cedo, pegando este avião e partindo, meu Deus, para o Maranhão, onde estará juntamente com os teus filhos naquele lugar, fazendo a tua obra. Ó meu Deus, a tua filha não está indo a passeio, mas ela está indo, ó Deus, como bem foi ministrado nesta noite, representando, meu Deus, o teu reino naquele lugar, somando, Senhor, com a pastora Eunice, somando com o pastor Roberto, com os diáconos, com obreiros, com a tua igreja naquele lugar, para que a tua obra continue sendo realizada para a glória do teu nome. E o que eu te peço nesta hora, Deus, juntamente com a tua igreja, com a oração de imposição de mãos,
mãos é que tu leve a tua filha em segurança e que ela chegue lá, meu Deus, e cumpra todos os teus propósitos, ó Deus, que tu tem para aquele lugar, através da vida da missionária Débora, e que a traga também em segurança para a glória do teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da tua filha, muito obrigado pela tua igreja naquele lugar. Seja, meu Deus, mais uma vez eu te peço, com a tua ungida, com a pastora Eunice, e que aquela mulher, juntamente com a sua família, juntamente com a tua igreja estabelecida naquele lugar, continue fazendo a diferença do reino de Deus para aquelas pessoas que precisam, em nome de Jesus. Aproveitamos este momento que falamos contigo para te apresentar as ofertas voluntárias, os dízimos que serão entregues, consagramos a ti em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, missionária. Boa viagem e leva um abraço para aquele povo lá, um abraço bem forte para eles. Vamos estar ofertando, entregando o dízimo. O gasofilaço está aqui no meio, e você que está em casa, você pode também entregar teu dízimo através da conta da igreja, transferência bancária, ou da maneira que Deus tocar no teu coração. Deus abençoe, amado. Vamos ofertar. Glória a Deus. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Quero lembrar os meus irmãos, domingo, ceia do Senhor, 9 horas da manhã e às 19 horas estaremos aqui ministrando a ceia do Senhor. Os amados que estiverem em casa, compre seus elementos, o pão, o suco de uva, prepare a sua mesa. E você que não vem, pode estar na tua casa também ceando juntamente conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor nos conduza de volta aos nossos lares. Que o Senhor seja com a tua igreja. Que o Senhor seja com o teu povo. Que o nosso Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo para sermos reino de Deus aonde quer que nós estejamos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais doces e ricas consolações e conforto do Espírito Santo seja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, irmãos. Obrigado. Obrigado, amados, em nome de Jesus.